vi o documentário sobre o Bill Gates e não li o livro, mas li a reportagem na Gazeta do Povo, né? Sobre as ideias e como custariam caras ao mundo, né? As ideias do Bill Gates. Deixa eu só separar uma coisa, Jones, na sua premissa, né? Ninguém vira bilionário com ideias ruins, mas é preciso separar as ideias boas de um empreendedor das ideias de um filantropo. Né? O Bill Gates não está falando como empreendedor, mas como empreendedor ele tem como legado a Microsoft. Né? Assim como o Jorge Soros, obviamente não é nenhum idiota, o cara ganhou US$ 1 bilhão só numa especulada contra a moeda britânica, em um dia. Né? O cara acumulou uma fortuna de dezenas de bilhões de dólares, o cara não é nenhum idiota. O que não faz dele uma pessoa assumindo a premissa questionável de que tem boas intenções, uma pessoa inteligente, né, ao financiar movimentos como Antifa, Black Lives Matter e companhia. Eu questiono a premissa, né, da boa intenção. Mesmo lembrando que de boas intenções o inferno está cheio. Eu não acho que o Bill Gates seja o Soros. O Soros me passa. Eu, Exato, exato. Eu percebi isso na sua premissa, por isso que eu queria fazer a distinção. Eu acho que o Soros é muito mais perto do tal vilão de filme do 007, né? É um cara que exala ambição por poder e controle a cada fala e a cada passo. O Bill Gates não me parecia essa figura. Mas assim, a gente tem que questionar, né? O que um sujeito que acumulou centenas ou dezenas de bilhões de dólares, o que esse sujeito quer, né? E o Bill Gates já deixou um pouco claro isso. Assim, ele quer salvar a humanidade. Né? Ele financia coisas importantes, a pesquisa da malária, um monte de coisa de filantropia que a Fundação Bill e Melinda Gates produzem e que o próprio Warren Buffett doou bilhões de dólares para a fundação. Né? Então, assim, ele faz um trabalho sério no terceiro setor, ao que tudo indica. Né? Mas o que um cara desses quer? Eu lembro da frase do Mencken, né? Do Louis Henry Mencken, que falava, eu tenho até aqui no meu escritório, né? O desejo de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para o desejo de controlá-la. Então, em algum momento, eu fico me pensando, Jones, eu que já estou indo para o meu segundo bilhão de dólares, né? Porque o primeiro eu desisti, mas eu fico pensando o que move. O que move um cara desses? O cara tem tudo, né? Assim, do ponto de vista material e tudo mais. Então, ou é aquele desafio constante do empreendedor, né? Porque o ambiente é competitivo, porque você sobreviver não é fácil, tem inovadores disruptivos e você tem que estar sempre atento e não pode cochilar o cachimbo cai. Então, pode ser isso, né? Mas aí o cara está como empreendedor. Quando ele vai para o ramo da filantropia, aí eu começo a perguntar, né? Assim, o que vai mover o cara? O cara é o quê? Essa coisa pode subir a cabeça. O cara quer salvar o mundo. Ele se coloca no papel quase de um guardião da humanidade. E é isso, mais ou menos, que eu estou interpretando das movimentações recentes do Bill Gates. Né? Quando o cara fala, todo mundo vai ter que comer no planejamento que ele fez, de cima para baixo ali, né? Enxergando a sociedade quase como um tabuleiro, né, de xadrez. E ele como o mestre. Né? Todo mundo vai ter que comer carne sintética. Assim, vamos combinar com o agronegócio brasileiro. Né? Nós falamos do PIB antes. Né? Se tem um setor que vem salvando o Brasil e não é de hoje, é o agronegócio. Né? O Bill Gates passou a ser o maior inimigo do Brasil por essa ótica. Ele está simplesmente decretando guerra ao principal setor, a locomotiva do crescimento brasileiro, que é o nosso agronegócio. Né? Então, assim, são coisas que me parece, às vezes, na melhor das hipóteses, o luxo de uma elite desconectada com a realidade e um tanto entediada. Né? Então, o que uma elite entediada faz? Eu coloquei a elite entediada como um dos possíveis fatores da esquerda caviar no meu livro. Né? Ela começa a abraçar causas excêntricas, né? Nova era, veganismo e não sei o quê, porque coloca nesse lugar de Deus, né, essas causas exóticas. Então, isso é uma coisa que poderia estar por trás
dessa tentativa do Bill Gates de redesenhar a humanidade. Porque ele está fazendo mais ou menos isso, ele está pegando uma página em branco e redesenhando a configuração da humanidade, que é uma coisa muito mais complexa, que vem de baixo para cima. Tentativa e erro, são formações, como as formações rochosas. Isso sempre me lembra da tentação de que o Hayek denunciava, né, da arrogância fatal. E o Hayek usava a questão das formações rochosas como um exemplo para contrapor isso, por exemplo, ao Esperanto, uma língua que um médico genial tentou desenhar, que era mais racional, mais prática. Bom, resumo da ópera, hoje é uma seita de 10 milhões de pessoas, sei lá, que falam Esperanto. Então, me preocupa muito essas pessoas excêntricas, bilionárias, multibilionárias, poderosas, que começam a sentar nas suas cadeiras, no conforto dos seus escritórios, e pensam, o que eu posso fazer para configurar aqui um mundo, uma sociedade mais racional, mais saudável. Eu morro de medo desse troço. Quando eu fui ler o livro do braço direito do Soros, do Lord Malloch Brown, o cara que estava por trás da Smartmatic e que fez consultoria para vários políticos, candidatos em países pobres, África e América Latina, né? Eu fui ler o livro dele sobre globalização. Ele deixa muito claro, do começo ao fim, que o que ele defende não é o fim da globalização, é uma globalização administrada. A palavra mais repetida no livro talvez seja essa, manage. Manage globalization. Né? Nós temos que controlar a globalização, porque senão ela pode ficar desenfreada e não sei o quê. Isso é o quê? Isso é a tese do Great Reset, que agora o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum de Davos, está defendendo. Não é à toa que eles todos falam a mesma língua. É uma elite cosmopolita, ricaça, né? E que de alguma forma quer um governo mundial. Eles querem impor uma tirania dos especialistas de cima para baixo, sem entender, ou entendendo, no caso dos que têm ambição pelo poder e são mal intencionados, né? Como é que o mundo realmente funciona e como é que chegamos até aqui. Não foi com uma reunião de aquela elite lá do Bilderberg, né? Se reunindo como vilões do 007 mesmo, para virar e falar, agora nós vamos levar nessa direção o mundo. Não foi assim que a coisa aconteceu. Não é essa a beleza do sistema capitalista, do livre mercado. Então, eu me preocupo muito com o Bill Gates filantropo. Eu preferia que ele continuasse o Bill Gates empreendedor.